Número de deportação individual e familiar de imigrantes bate recorde nos Estados Unidos. Crimes de ódio contra latinos aumentam no país em quantidade e gravidade. Deputado filho de brasileiros, Jorge Santos, escapa de expulsão no Congresso após votação acalorada. Brasileiro sobe no palco com Katy Perry em Las Vegas e chama a atenção da estrela pela alegria. E o Grupo Mulheres do Brasil, no sul da Flórida, prepara feira sobre tratamentos naturais para a saúde mental. E esse mercado é cada vez maior. Só no ano passado, aqui nos Estados Unidos, movimentou cerca de 30 bilhões de dólares. Olá, muito boa noite. Boa noite. O governo dos Estados Unidos tem acelerado as deportações de famílias imigrantes. Isso de acordo com a análise feita dos dados do Departamento de Segurança Interna. Só nos últimos 5 meses, quase 300 mil pessoas teriam sido expulsas do país pelo setor de imigração. Foi um efeito cascata, segundo os analistas. Neste ano, o país bateu o maior recorde da história no número de imigrantes cruzando a fronteira sul de forma ilegal. E com a implementação de políticas imigratórias cada vez mais duras, cresceu o número de deportações. Dados do Departamento de Segurança Interna revelam que essas expulsões aumentaram em todos os casos, desde os individuais até grupos familiares. De maio até agora, foram mais de 295 mil pessoas devolvidas para 152 diferentes países. São mais expulsões em 5 meses do que em qualquer outro ano anterior completo. A Casa Branca disse que o aumento no número de regresso de pessoas aos seus países de origem foi conseguido através de importantes acordos entre as nações envolvidas para acelerar os regressos através de voos internacionais de remoção organizados pelo ICE. Os Estados Unidos estão se preparando para a chegada de uma caravana de imigrantes que está atravessando o México. São cerca de 8 mil pessoas que buscam asilo aqui no território americano. O grupo, que tem homens, mulheres e crianças, caminha durante o dia e descansa em abrigos durante a noite. As autoridades norte-americanas disseram que essa é a maior caravana desde junho de 2022. Em 2 dias de caminhada, eles avançaram cerca de 30 quilômetros e estão no município de Huehuetan. Esse grupo deve se juntar com outras 11 mil pessoas que estão acampadas na fronteira à espera de entrar aqui nos Estados Unidos. E o deputado de New York, Jorge Santos, escapou de ter seu mandato cassado ontem à noite. A repórter Carolina Camargo mostra pra gente que a Câmara decidiu manter o filho de brasileiros no cargo político. On this vote, the yeas are 179. Jorge Santos venceu numa votação tensa. 213 deputados foram contra a cassação, enquanto 179 votaram a favor. Não estou reivindicando uma vitória, só estou dizendo que é a conquista para o processo. O processo venceu hoje, não Jorge Santos. Apesar da decisão da não cassação, Jorge Santos não tem o que comemorar. Ele segue sendo investigado pelo FBI, pela polícia e pelo Comitê de Ética do Congresso. Os políticos preparam um relatório com todas as acusações feitas contra o republicano e devem entregar o documento no dia 17 de novembro. O deputado, filho de brasileiros, também aguarda o julgamento na Corte de New York. Ele é acusado de 23 crimes, como lavagem de dinheiro e fraude. O mais importante é que eu continuarei a lutar para me defender. Continuarei a servir o 3º Distrito Eleitoral de New York até que o povo decida não me aceitar mais. Uma história que poderia ter sido motivo de orgulho para vários imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, assim como eu, mas não acabou assim. Jorge Santos nasceu nos Estados Unidos, filho de imigrantes brasileiros, criou-se um tempo no Brasil, onde foi acusado de crimes financeiros. Saiu do Brasil, conseguiu ser eleito para a nata da sociedade política dos Estados Unidos, sendo eleito numa plataforma extremamente conservadora do Partido Republicano, sendo ele um membro da comunidade LGBT. E, agora, congressista dos Estados Unidos, é uma verdadeira batata quente para o Partido Republicano, que não sabe o que fazer com ele. Muitos congressistas sabem que gozam de um foro privilegiado se forem acusados de crimes durante a constância do seu mandato. O problema é que Jorge Santos está sendo acusado de crimes que ocorreram antes da constância do seu mandato. E isso pode levar à cassação
do mandato e também a sua prisão, que pode chegar até 30 anos. Depois do intervalo, crimes de ódio contra latinos aumentam nos Estados Unidos em quantidade e gravidade. E cidade de Nova York preocupa com recorde no número de estudantes do ensino público em situação de rua. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. No Oriente Médio, pelo segundo dia, grupos estrangeiros conseguiram sair da faixa de Gaza, mas os brasileiros ainda não foram autorizados a deixar a zona de conflito. O Itamaraty está negociando. No fronte de guerra, Israel bombardeou 3 escolas da ONU usadas como refúgio pelos palestinos na faixa de Gaza e, por terra, prendeu 21 terroristas do Hamas. Hoje, o presidente norte-americano Joe Biden apelou a Israel para minimizar as vítimas civis e evitar uma escalada da guerra na região. 1/3 dos hospitais de Gaza já pararam de operar. A pior situação está no campo de refugiados palestinos, que foi fortemente bombardeado por Israel. Os detalhes com a correspondente da Record TV, Denise Odorici. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 1.000 pacientes precisam de hemodiálise e 2.000 estão em tratamento contra o câncer. O representante da OMS na Palestina fez um novo apelo por ajuda humanitária, incluindo combustível, água, alimentos e suprimentos médicos em toda a faixa de Gaza. Devido à falta de combustível para a geração de energia elétrica, um dos principais hospitais do norte da faixa de Gaza já está fora de serviço. O diretor do hospital indonésio falou que os últimos sistemas eletromecânicos pararam de funcionar, o que inclui os sistemas de ventilação nas salas de cirurgia, a estação de oxigênio e os refrigeradores do necrotério. Este hospital tem recebido dezenas de pessoas feridas dos ataques aéreos no campo de refugiados de Jabalia. Denise Odorici, do Mar Morto, para o jornal Américas no Ar. Mudando de assunto, um estudo apontou que os crimes de ódio vêm crescendo assustadoramente aqui nos Estados Unidos e os imigrantes fazem parte dos alvos. As 10 maiores cidades do país registraram um aumento de 22% nos ataques e casos de xenofobia. A reportagem é da Eloá Urazen. Além de todos os desafios, os imigrantes latinos têm agora uma preocupação a mais nos Estados Unidos: a segurança. De acordo com o levantamento da California State University San Bernardino, crimes de ódio contra a comunidade latina dispararam 41% de 2020 para 2021 e 2,8% de 2021 para 2022. A cidade de Los Angeles, na Califórnia, registrou o maior número de agressão contra latinos, com 88 casos oficiais só no ano passado. As autoridades estimam que a violência motivada por ódio contra latinos pode ser maior, porque o Departamento de Polícia não rastreia uniformemente as informações raciais e étnicas, o que pode distorcer os dados. Além disso, alguns estudos demonstraram que latinos são menos propensos a denunciar crimes devido à desconfiança na aplicação da lei ou a preocupações com seu status de imigração. Dados do governo mostram que as famílias negras, latinas e hispânicas viram seu patrimônio líquido aumentar nos últimos anos. Mas, mesmo assim, segundo analistas, a disparidade financeira ainda é gigante quando comparada à vida das pessoas brancas aqui nos Estados Unidos. No último ano, o patrimônio líquido médio das famílias negras ficou em apenas $45 mil. E entre os hispânicos e latinos, 61 mil. Uma taxa de crescimento de 61% e 47%, respectivamente, em comparação com 2019. Mas olha só o tamanho da diferença quando esses dados se comparam com o patrimônio líquido médio de uma família branca nos Estados Unidos. Aqui, o crescimento foi de 31%, atingindo o valor de $285 mil. Agora, quem está no topo dessa pirâmide financeira são as famílias asiáticas aqui no país, que em 2022 tiveram um patrimônio líquido médio avaliado em $536 mil. De acordo com especialistas, a estrutura social que negligencia e discrimina famílias negras e latinas nos Estados Unidos mantém esses grupos como os menos privilegiados. E, segundo eles, só teria acontecido um aumento de patrimônio entre essas pessoas porque as hipotecas estão mais caras no país. Os dados são da nova pesquisa da Reserva Federal sobre Finanças do Consumidor.
Pelo 8º ano consecutivo, aumentou o número de estudantes do ensino público da cidade de New York sem moradia. Hoje, esse número atinge um recorde, com mais de 119 mil estudantes desabrigados, segundo a Advocates for Children of New York. O levantamento foi feito com base nos dados fornecidos pelo Departamento de Educação do Estado. Segundo as autoridades, o aumento é alavancado pelo alto número de famílias imigrantes recém-chegadas ao sistema de abrigo da cidade. Diante dessa triste realidade, as escolas públicas de Nova York dizem que hoje é uma prioridade contínua fornecer apoio aos alunos que passam pelos desafios de não ter uma moradia. No próximo bloco, a gente mostra o ranking das cidades mais caras para se viver e passear aqui nos Estados Unidos. E tem os detalhes de uma iniciativa da capital do país para coibir os roubos de carros, que aumentaram mais de 100% neste ano. Agora, olha só que legal essa notícia. A Unesco anunciou que 2 cidades do Brasil foram incluídas na lista de mais criativas do mundo para as categorias cinema e literatura. São elas a cidade do Rio de Janeiro e Penedo, em Alagoas. Agora, com essa adesão, elas fazem parte do seleto grupo de 55 municípios do mundo todo, considerados de alta criatividade para a educação, ciência e cultura. A escolha das novas cidades para essa lista das Nações Unidas faz crescer o número de cidades do Brasil, que agora faz parte desse grupo. São 12 no total. Para saber todas elas, basta acessar o site da Unesco. E você sabe quais são as cidades norte-americanas mais caras para se viver ou passear? Foi divulgado um ranking com esses dados. E ao contrário do que muita gente pensa, Nova York não está no topo da lista. Se você está planejando viajar no final do ano, aqui pelo país também é bom ficar ligado nesses lugares que a gente mostra agora que vão custar mais dinheiro. Segundo o levantamento feito pela revista US News and World Report, San Diego e Los Angeles, na Califórnia, lideram o ranking das cidades mais caras dos Estados Unidos. Morei cerca de 1 ano e meio em Chicago. A gente se mudou agora de janeiro para cá, para Califórnia. E a diferença é absurda de preços, principalmente na parte de aluguel, na parte de mercado, é muito mais caro. Em aluguel, a gente paga cerca de quase $1.000 a mais e tem bem menos espaço. Mercado, assim, quase duplicou o valor, e somos só eu e meu marido, então acaba pesando no bolso, sim. Califórnia é caro. A gente tem feito mais alguns ajustes na alimentação mesmo, a gente está buscando outras alternativas mais em conta, buscando mais os farmers markets, realmente buscando outras opções mais em conta em relação à alimentação e procurando outras áreas um pouco mais distantes para a gente morar, porque realmente está muito caro. Para se viver nessas regiões, é preciso ganhar por ano cerca de $180 mil. Já para quem vai passear, é bom ficar atento, porque o turismo, como gasolina, hotéis e comida, custa o dobro de qualquer outro lugar aqui no país. Você vai gastar cerca de $1.800 a $2.000 por semana. Em terceiro lugar no ranking está Honolulu, no Havaí. Não é à toa que a região está entre os top 4. Para se viver nessa cidade, é preciso ganhar anualmente $90 mil. Para quem quer conhecer essa área, tenha em mente que os gastos vão girar em torno de $250 por dia. A comida por lá é 13% mais cara do que em New York. Miami, na Flórida, aparece em quarto lugar. Para passear nessa cidade do Sunshine State, você vai desembolsar $206 por dia, ou cerca de $1.500 por semana. New York, ao contrário do que muita gente pensa, não está no topo da lista. A cidade aparece na posição de número 11. Boston, em Massachusetts, está em 10º lugar. E Fresno, na Califórnia, está em 20º, no final da lista, como lugar mais barato para se passear. Na capital do país, Washington, D.C., os roubos de carros estão aumentando descontroladamente. As autoridades estão em busca de uma solução para esse problema. Por lá, acaba de ser lançado um programa piloto que pode ajudar os motoristas a rastrear os veículos de forma gratuita. A prefeita Muriel Bowser espera que o novo plano de oferecer etiquetas de rastreamento gratuitas aos moradores possa ser uma boa forma de inibir a ação de bandidos
e ajudar a encontrar os veículos que, mesmo assim, acabam sendo roubados. O programa piloto já está em fase de testes e as etiquetas estão disponíveis somente para residentes de 6 áreas do Nordeste e Sudeste da cidade, exatamente onde há um alto número de roubos de carros. Realmente espero que isso melhore a responsabilização pelos roubos, que com esse rastreamento seja mais fácil prender os criminosos, diz essa moradora. Dados da capital mostram que houve um aumento de 100% nos roubos de veículos neste ano, em comparação com o anterior. Foram 402 em 2022 e 831 até agora em 2023. Rodina foi uma das vítimas desse crime. Ela conta que ficou traumatizada e que, por isso, apoia integralmente a iniciativa do governo. A falta de confiança nas vacinas e a desinformação em saúde continuam a crescer aqui no país após a pandemia. Uma nova pesquisa feita em outubro pelo Centro de Políticas Públicas de Annenberg da Universidade da Pensilvânia descobriu essa realidade assustadora. Em comparação com 2 anos atrás, hoje mais moradores do país não consideram seguro receber vacinas contra sarampo, cachumba, rubéola, gripe e Covid. Segundo a pesquisa, duplicou o número de moradores aqui do país que não acredita que as vacinas aprovadas são seguras para uso. Atualmente, esse percentual chega a 16%. E o número de pessoas que acreditam na segurança das doses caiu 6% em comparação a 2 anos, totalizando 71% hoje em dia. No próximo bloco, o Grupo Brasileiro da Flórida cria feira para falar de tratamentos naturais para a saúde mental. E claro que a gente traz os detalhes do lançamento do ano, a última música dos Beatles, mais de meia década após o fim da banda. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Na Flórida, o Grupo Mulheres do Brasil criou uma feira de saúde com atendimentos gratuitos aos moradores, com medicina oriental, acupuntura e muito mais. A ideia é oferecer ajuda e tratamentos para melhorar a saúde mental e combater o estresse e a ansiedade, como nos mostra agora a Cone Rocha. Com o ritmo de vida cada vez mais acelerado nas cidades e o nível de estresse subindo diariamente, o burnout se tornou um problema sério na vida das pessoas. Só no ano passado, 80% da população que vive nos Estados Unidos sofreu algum episódio de burnout ou exaustão mental. Tratamentos com terapia oriental, nutrição funcional, massagens, acupuntura, plantas medicinais, dança e relaxamento têm crescido entre os mais estressados e ansiosos. E esse mercado é cada vez maior. Só no ano passado, aqui nos Estados Unidos, movimentou cerca de 30 bilhões de dólares. Baseado nos resultados positivos desses tratamentos para a saúde mental, o Grupo Mulheres do Brasil da Flórida criou uma feira natural de produtos e tratamentos totalmente gratuita para os residentes da Flórida. Olá, eu sou Maurício Braz, especialista em neurofeedback, que é um tratamento para quem tem ansiedade, transtornos de ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade, insônia, dor de cabeça. Não tem contraindicações, não é medicamentoso e vou estar presente na Feira de Saúde Natural. Estou passando para te convidar para um evento maravilhoso que o grupo está promovendo, com muito capricho, muito carinho. A Feira de Saúde Natural, que vai acontecer dia 9 de novembro, quinta-feira, às 5 horas da tarde, com dezenas de estandes, com muitos serviços, produtos maravilhosos, muita informação. A entrada é gratuita, todos os serviços oferecidos também serão gratuitos. Tudo em português. Espero vocês lá. A Feira de Saúde Natural vai acontecer na cidade de Margate, aqui na Flórida.
Vamos dar uma olhadinha agora na previsão do tempo, vamos ver como é que vai estar o clima amanhã? Vem com a gente aqui, vamos dar uma olhadinha no mapa. Olha só, Boston, sol forte, mínima de 47, máxima de 55. Nova York a mesma coisa, Washington também, a máxima nessa região de Washington é de 62 graus. Atlanta, a gente tem bastante calor, máxima de 64. Já na Flórida, Jacksonville, Miami, a gente tem chuva com um pouquinho de sol. Tampa, sol entre nuvens. New Orleans, o sol brilha bastante, olha, a máxima de 73. Houston, a máxima não passa de 77, Evelyn. Tempo encoberto em Brownsville e o sol aparecendo entre nuvens em San Antônio. Já em El Paso, sem nuvem prevista, gente, 77 de máxima, bastante quente. Assim como em Albuquerque, lá no Novo México. Em Phoenix, a temperatura máxima sobe ainda mais, chegando a 87. Já em Las Vegas, mínima de 51, máxima de 79, com o sol aparecendo entre nuvens. E também vai ter previsão aí de tempo encoberto na costa da Califórnia, entre Los Angeles e São Francisco. E um brasileiro realizou um sonho impensável durante um show da Katy Perry em Las Vegas, Nevada. Ele foi chamado para o palco pela cantora e pôde mostrar as suas habilidades de dançarino. E olha, ele fez bonito. Foram menos de 5 minutos de fama. O ator e dançarino Luca Eberhardt mostrou seus talentos para um público de 20 mil pessoas e impressionou. Ele subiu ao palco depois que a cantora o reconheceu no meio da plateia. Os dois já tinham conversado em 2015. A primeira vez que eu conheci a Katy foi em 2015. No Brasil, e aí em 2018, quando ela voltou para o Brasil, eu tive um contato ali com a equipe dela, com todo mundo, e aí a gente troca contato ali, eles me viram dançar e no Brasil, né, eles viram alguns vídeos meus, e aí quando eu cheguei aqui em Las Vegas, eu mandei uma mensagem para eles, eu falei, eu tô aqui, oi, né, aí eles me mandaram uma mensagem, se você topar, a Katy está super ansiosa para rever você. Aí eu falei, claro! Katy está se apresentando no Resort World Theatre e atraindo uma multidão de fãs a cada noite. Os concertos da cantora vão durar até o final do ano. Já o brasileiro Luca, que ficou famoso interpretando Rick Martin no filme Abby, prometeu voltar à capital do entretenimento para ver novamente de perto a cantora pop. Foi uma noite que eu vou levar pelo resto da minha vida, com certeza. E aí eu falei pra ela, tô aqui, qualquer coisa. E aí ela falou, the door is open. E aí eu falei, bom, então vamos ver qual vai ser os próximos capítulos. Luca arrasou, hein, Ruth? Muito, bastante, parabéns. E a gente segue falando de música, porque foi lançada hoje Now and Then, a última música dos Beatles, mais de 50 anos após o fim da banda. A canção foi escrita e cantada em casa por John Lennon no fim dos anos 70, pouco antes da sua morte. John Lennon gravou a música e guardou a fita. Anos depois, a viúva dele, Yoko Ono, entregou essa gravação para seus parceiros Paul, George e Ringo. De lá para cá, George morreu, sobraram Paul e Ringo. Agora, 40 anos depois dessa produção aí da música, foram eles, Paul McCartney e Ringo Starr, que finalizaram a gravação com a ajuda de uma tecnologia e inteligência artificial. A última canção dos Fab Four, a maior banda de todos os tempos que revolucionou a música no mundo, é considerada um presentão de Natal antecipado para os fãs dos Beatles. A canção foi lançada digitalmente e já está em todas as plataformas de músicas, mas também tem as versões físicas em vinil e fita cassete. No disco, a música veio com um single duplo junto com uma remixagem do hit Love Me Do, de 1962. A primeira gravação dos Beatles. Sensacional, né, Eva? Sensacional. O coração tá como? Preenchido. Não, a fãzaça aqui dos Beatles tá contando as horas já pra... Nervosa que eu estava, lançamento marcado para uma data e aí muda, marca para um horário, muda também. Mas agora saindo aqui a gente já vai ouvir tudo lá certinho? Não, é final de semana inteiro, semana inteira. Eu sou daquelas que escuta música até cansar. Como o Beatles não cansa, então eu escuto vai passar o final de semana inteiro? Final de semana inteiro. O meu bem que aguente. Olha, eu gosto também bastante. Eu vou confessar pra vocês, não vou negar que eu gosto bastante. Não tem como não gostar. Não tem como. Incríveis, revolucionários. Exato, exato. Bom, é com essa música, com essa notícia maravilhosa, então, que a gente encerra o Jornal Américas no ar. Vocês ficam, então, agora com mais um episódio da 9ª temporada da série Reis e a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Uma boa noite e vamos correr para ouvir Beatles agora. Boa noite, gente.